Valeu, Bruno. Obrigado aí pelas informações. Boa sorte para a turma do futebol aí. E a gente vai trazendo as notícias aí a partir da semana que vem, porque o jogo é no sábado, tá certo? Bom, conforme prometido, o pessoal já chegou aqui, já estamos aqui com André Sacramento, já está aqui com a gente nos estúdios. E só o André vai participar? Só o André? Ah, beleza, então. Achei que ia ter mais um convidado aqui. Então nós estamos só com o André aqui, conforme anunciado aqui no início do Jornal das 11, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o André Sacramento. O André que atualmente está presidindo o Instituto Nossa Senhora do Carmo, não é isso, André? E vai trazer informações aqui para a comunidade sobre esse assunto que está permeando aí o nosso município, a nossa cidade nesses dias, as redes sociais de forma muito incisiva também, que é a questão das demissões que estão acontecendo no hospital aqui de Barroso. E antes da gente falar das demissões, nós estamos abrindo esse espaço aqui, André, como eu falei aqui no início do jornal, antes de você chegar, é uma oportunidade de vocês esclarecerem para a comunidade, porque na hora que nós anunciamos que vocês viriam, chegaram muitas perguntas. Então nós tentamos pegar as perguntas mais pontuais sobre o tema, porque chegou pergunta de tudo. Então a gente pegou as perguntas que são mais relativas a este momento lá do Instituto Nossa Senhora do Carmo e vamos te dar a oportunidade de falar para a comunidade sobre isso, né? E já adianto que, obviamente, nós vamos ouvir todos, né? Então o outro lado, possivelmente, o outro lado da corda, podemos falar assim, pode querer se manifestar e a gente vai deixar aberto para isso. O nosso objetivo aqui é esclarecer, é deixar bem informada a comunidade de Barroso. E desde já agradeço a sua presença aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronan. Bom dia a todos aí, ouvintes. E obrigado pela oportunidade. Eu sou hoje o diretor técnico do hospital, né? E o presidente do Instituto Nossa Senhora do Carmo, que tem hoje a divisão hospital e o lar, né? Que é o asilo. E estou à disposição para esclarecimentos e tudo, mas eu acho que, primeiramente, eu tenho que falar um pouquinho até do motivo, né, de eu estar como o diretor técnico e o presidente hoje, né, porque o que acontece, né, o hospital, até para que todos entendam, ele está passando por intervenção, né, Sim. Intervenção que foi provocado pelo Ministério Público. Então a juíza, né, definiu isso aí, instituiu uma comissão interventora, né, qual eu faço parte. Por que isso? Né? Por que isso? O hospital, alguns meses atrás, eu nem fazia parte, né, com cargo nenhum do hospital, ele passou por um diagnóstico, foi diagnosticado realmente que o hospital apresentava riscos, né, inclusive de ter, né, riscos de descontinuar suas funções, a prestação de serviço que ele faz para toda a população, né? E com esse diagnóstico depois veio a necessidade de ter os caminhos, né? Veio até com a consultoria. Hoje o pessoal fala muito, né? A empresa que está aí, a empresa veio para necessidade. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Eu não estava lá na época, mas quem estava, e hoje, né, se eu precisar falar, preciso de profissionais, né, com capacidade de consultoria para nos mostrar o caminho, né, que a gente tem que ter para que o seu hospital não feche suas portas ou diminua muito a sua função. Quando eu falo fechar, o pessoal fala, mas o hospital não fecha, passa dificuldade, mas não fecha. Às vezes ele não acha que vai fechar a porta de não ter aquele hospital, não. Ele vai diminuir. Ele vai virar, às vezes eu uso a expressão, virar um postão de saúde. Então o médico atendendo, ele não vai resolver praticamente nada, né? Barroso, ele fica entre duas cidades bem maiores, que é São João e Barbacena, né? Onde que muitas das vezes, se você pensar onde investir, o Estado pensar onde que ele vai colocar dinheiro, muitas das vezes é mais interessante, seria um dinheiro, às vezes, né? Ele pensa mais bem aproveitado se ele colocar em São João ou Barbacena. E por que colocar em Barroso? Esse porquê, esse motivo, é a gente que tem que mostrar. Porque é um hospital que vai crescer, que é um hospital que está fazendo muito. Então, isso a gente tem que mostrar. Essa importância na região, essa importância no estado, né, do nosso hospital. Né? Hoje, a gente, se for ver, a gente tem portas de hospitais, né? Hospital Regional de Barbacena, uma porta lotada. Se você for olhar hoje, deve ter 30 pacientes cadastrados para internação na porta, no pronto atendimento do hospital. No mesmo caso, é a UPA de São João del Rei. Por quê? Né? Os hospitais daqueles municípios não comportam. Por que não? Algum paciente não pode vir para o nosso hospital se tiver leito, né? Então isso a gente ajuda a região, né? Ajudando a região, mas tem que fazer para o Barroso? Não.
tem que fazer Barroso e região, por quê? Para mostrar que somos importantes, para continuar vindo as verbas que vai custear o funcionamento desse hospital. Vamos crescer, né? Crescendo, vai vir mais financiamento para a gente dá mais emprego, oferece uma qualidade melhor de assistência ao usuário, né? Que é a população de Barroso e região. Então, essa ideia que nós temos, né? Em setembro, participei de uma reunião com a direção do hospital. Hoje, né, se o pessoal não sabe, eu estou no meu nono ano como coordenador do SAMU da região. São 51 municípios, é a região Mato Centro-Sul. Então, conheço dessa região toda nossa, 50 municípios que compõem a região, a nossa macro-região Centro-Sul. Eu sei da saúde dos hospitais, a gente vê o que acontece nos hospitais. E eu vi esse risco do Hospital de Barroso de praticamente fechar as portas, virar um postão de saúde. E alguém fala, não, mas não estava acontecendo. Tava. Barroso, ele entrou recentemente para a rede da urgência como hospital de nível 3. Tá? Certo. Quando a gente fala isso, hospital de nível 3, né, só explicar rapidamente aqui pro pessoal, existe hospital 4, 3, 2 e 1, sendo que assim, o 4 é o menor, né, nível, né, menor importância, e o 1 seria de maior importância. Quando eu falo essa questão, também o financiamento, ele segue isso. O 4, um menor financiamento, o 3 já recebe um financiamento maior, o 2 mais e 1. Ele entrou como nível 3, que é um hospital que sempre fez muito. Acho que assim, ninguém pode falar, não, o hospital, né, ele mostrou os resultados bons, deu show na época do Covid, então a gente, né, isso tem que reconhecer, né, o serviço do pessoal. Quando o pessoal fala, você até participou, né, foi importante no hospital conseguir ser nível 3, eu falei, gente, coisa mais fácil foi isso. Por quê? Ele mostrou a época, mostrava serviço, tinha potencial. Só que, nos últimos tempos, o hospital começou a diminuir, inclusive ele caiu para nível 4 na rede de urgência, né? Caiu para nível 4, então assim, o que você entende disso? Deixou de ser tão importante, recebendo um financiamento menor, né? E pode até ir diminuindo mais. Nesse risco, então, quando eu estava contando que foi feito esse diagnóstico do hospital, viu tudo isso, além de várias outras coisas, e quando chegou em setembro, que foram conversar com a gente a respeito disso, nem pensava que ia ser convidado para ser diretor técnico, e esse convite surgiu logo depois, né? Nunca falei, gente, né? Tem gente boa no hospital, conheço o Hospital de Barroso, tem médicos bons lá para assumir isso. Falei, gente, ninguém quer assumir, André. Eu acho que eles até tentaram, né, alguns nomes aí de pessoas que trabalham no hospital e ninguém quis assumir, né? E a princípio também falei, não, mas né, para mim agora fica difícil tudo mais, mas assim, quando eu vi, falei, gente, eu sou de Barroso, eu participo, eu sou membro do comitê gestor, tenho uma atuação importante na região nossa, né, Mato Centro-Sul. Falei, também eu cruzar os braços e deixar de ajudar, sendo que eu estou visualizando que o desfecho pode ser ruim desse hospital nos próximos meses, nos próximos anos, eu não vou cruzar os braços, não, e aceitei esse desafio, né? Um desafio grande, que isso foi em setembro, né? A gente começamos ali a trabalhar com várias ideias de como fazer para o hospital voltar a crescer e tudo mais. E em novembro a gente teve essa, né, que entrou realmente nessa intervenção via judicial aí e tudo mais, e acabei também pela mesma forma me tornando presidente da instituição. Mas por quê? Porque ninguém quis assumir a presidência. Então, se hoje, né, eu sou diretor técnico do Hospital de Barroso e o presidente do Instituto Nacional do Carmo, né, foi porque ninguém, eu acho que eu vou falar assim, ninguém teve a coragem de assumir. Por quê? É pesado, não é fácil, né? E muitos que criticam hoje, por que não pegou esses cargos antes? Né? Porque criticar é fácil, fazer é trabalhoso, é difícil, né? Mas eu deixo claro que o hospital está crescendo e vai crescer. Dou um exemplo aqui, nesses 50 municípios que eu tenho muito conhecimento aí, né? Qual que, né, há 3 meses atrás, qual o único hospital, né, que tinha algum atendimento, vou citar aqui a pediatria, 24 horas? O único era Santa Casa de Barbacena, atendimento SUS, né? Hoje, né, desde o mês passado, nós estamos com todos os esforços do mundo tentando colocar esse serviço no nosso hospital, que é o pediatra 24 horas, quando uma criança, né, olha o desespero de um pai quando tem uma criança doente, 2 horas, chegar lá e ter um pediatra. Então, assim, isso é maravilhoso. E
apesar do hospital ser nível 4, que não o torna obrigatório a ter essa pediatria 24 horas, nós queremos isso para o nosso hospital, e aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, né? Dificuldades essas, né? Só para os senhores terem uma noção, Santa Casa de Barbacena teve a UTI fechada, né? Um passado recente agora, por falta de pediatra, e a gente está conseguindo, né? Com algumas dificuldades, conseguir colocar esses profissionais aqui. Vou deixar claro, vai falar, mas tal dia não teve. Realmente, começamos isso mês passado, um mês de 31 dias, 30 a gente teve pediatra 24 horas. A gente não teve. E o que eu vejo alguns criticando, inclusive que trabalham dentro do hospital? Teve um dia que não teve. Mas teve 30 que teve. Os outros hospitais da região, né, tirando Santa Casa de Barbacena, não tem atendimento SUS 24 horas, dia nenhum. Então a gente teve 30 no mês de 31 dias, não teve um. Nesse mês agora, né, de 30 dias, talvez, né, eu acho que pelo como está a nossa escala hoje, talvez também ficamos outro dia sem, talvez mesmo de 30 dias, 29 vamos ter de um então. E daqui a pouco, né, teremos todos os dias do mês cobertos. Mas falar, mas é obrigado a ter? Não. Repito, o hospital nível 4, ele não tem obrigatoriedade de ter, mesmo se fosse 3, ele poderia ter um segundo médico atendendo pediatria, então deixar isso muito claro, mas a gente quer. Né? A gente quer tornar o hospital melhor, com assistência melhor, um hospital maior, é muito representativo, inclusive, na região, né? Que isso vem o financiamento, a gente consegue pagar bem nossos funcionários e tudo mais. Sobre isso também, já, né, falo com o pessoal, quando entrei em setembro, né, a gente tinha um quadro dos outros médicos, falei da pediatria agora, então assim, melhoramos a remuneração dos plantonistas, né, para tentar, o que acontecia antes, o plantonista de porta ali, cada dia era aí vinha né, tinha uma empresa que arrumava os plantonistas, aí vinha de Belo Horizonte, um Juiz de Fora, né, com pouca experiência, o que fizemos? Melhoramos um pouco, né, valorizamos o profissional da porta, que é extremamente difícil, né, muito atendimento, aquela coisa toda, valorizamos o salário desses plantonistas aí, para a gente tentar fidelizar, tentar fixar ele nos plantões. Até teve uma pessoa do hospital que até falou, não, mas você não vai conseguir fixar plantão, não, isso é impossível. Eu falei, não é. Né? Eu vou tentar. Posso até não conseguir, mas eu vou tentar. E conseguimos. Hoje os plantonistas são fixos. Muitos até da cidade, trabalham na região, são fixos, né? E agora o quê? Vamos melhorar a qualidade deles. Estamos trazendo, né? Essa semana passada mesmo, tivemos um curso em parceria com o SAMU aí, né? Da conduta do paciente grave, né? Tubar o paciente, reanimar o paciente, né? Então, assim, isso é que é importante. O hospital está crescendo tecnicamente, né? Se tornando importante. Esse reconhecimento na região já está começando a acontecer. Trouxemos, né? Eu falei da parte clínica, do pronto atendimento, trouxemos mais anestesistas, né? Antes tinha um quadro de um anestesista, hoje estamos com 4 anestesistas na escala. Ele era para ter até mais, né? Preferiu sair e tudo mais, mas assim, estamos aumentando isso aí. Cirurgia, né? Tínhamos 2 cirurgiões na escala para cirurgias, né? Para o sobreaviso e cirurgias, fazendo cirurgias eletivas, cirurgia geral. Hoje estamos com 6 cirurgiões na escala, né? Faz o sobreaviso se alguém precisar ali, né? Uma urgência, alguma coisa, né? Fazendo cirurgias eletivas, né? Continuamos, lógico, com o quadro dos ginecologistas obstetras, né? Faz um trabalho bacana. Temos a clínica médica, né? Os horizontais, que também, né? Faz as internações. Hoje nós temos 11 leitos cadastrados no SUS, né? Que a gente para os pacientes da região, né? Barroso e região, lógico, quem precisar, esses leitos ficam disponíveis para regulação estadual. E hoje, né? Só para contextualizar ali, muitas das vezes o pessoal, né, eu vi falando a questão de sobremesa, a gente tem hoje que pôr para funcionar, que o hospital hoje, né, está credenciado com 8 leis de unidade de cuidado prolongado, que o meu grande medo é de a gente perder esse credenciamento, unidade de cuidados prolongados, né, os chamados leitos de UCP, é aquele paciente que às vezes fica internado, numa UTI, sai com alguma sequela, ele precisa de uma internação por um tempo maior. Não seria interessante o paciente ficar no enfermaria, tomar lugar de outros que teriam uma resolução mais rápida, ele vai para esse leito de cuidados prolongados, onde ele vai reabilitar para voltar para casa depois. E Barroso,
Foi credenciado, né? Na verdade são leis que estão em transição, então a gente corre o risco de perder se não pôr em funcionamento rapidamente, né? São esses 8 leis, e mensalmente Esse serviço ainda não está funcionando? Não está funcionando, né? Esses leis já estavam credenciados antes, só não perdemos porque devido à pandemia o Estado resolveu assim, né? Não continuar mandando o recurso sem realmente ver se estava internando, quanto estava internando, só que a partir de agora o Estado quer, a pessoa está mandando o recurso e o leite está funcionando, então ele tem que ser colocado em funcionamento, né, o mais rápido possível. Esse recurso está na faixa de mais ou menos R$35 mil mensais, que faz muita diferença hoje, né, para o hospital, e não podemos deixar perder isso de maneira alguma, né, não só no financeiro, que é importantíssimo, né, R$35 mil por mês é muito dinheiro, e também na importância, porque a partir do momento que você vai deixando descredenciar leite, vai perdendo importância, né, porque muita gente, né, barrosense e a região precisa desses leitos, né, para colocar os pacientes. Então, acho que falei um pouco de cada coisa aí, estou aberta a algum questionamento, Perfeito. Você já até matou algumas perguntas minhas, que era sobre a chegada da empresa e essa questão da unidade de internação e de cuidados prolongados. Bom, a pauta principal, né, que nos traz aqui hoje a esse bate-papo é com relação às demissões, André. E teve uma demissão recente, né, que foi da enfermeira, Sim. da Karen. Isso gerou muita repercussão na internet, né? Sim. E eu queria linkar também, porque até houve manifestações de que ela foi demitida e não havia, em tese, tá? Aquilo que a gente observou. Eu estou me colocando aqui como o barrosense que está vendo tudo Não, claro, por é fora. interessante para todo mundo entender. Eu estou tentando perguntar como o barrosense que está ouvindo a gente lá dentro de casa agora. Claro, tem que ser. Foi colocado que não foi comunicado o motivo dela ter sido demitida, e teve também o caso do Andinho. É Anderson o nome dele? O Andinho? Mas é o que eu falei do anestesista. Que aí eu vou linkar com o que você falou, que ele foi demitido. Não, ele não foi demitido. O Anderson não foi demitido. O que acontece? Eu vou, né, já aproveitar isso, só para ficar bem claro que eu falei da anestesia, né? Seguinte, o Anderson, né, um anestesista, excelente técnica, assim, né, problema nenhum. Ele não foi demitido, né? Excelente anestesista, prestou serviço, né, à instituição, até antes de eu estar lá. Então, assim, nada a falar do profissional, pelo contrário, agradecer. E o que acontece? Me preocupava muito, quando eu entrei como diretor técnico, né, a cobertura dos 30 dias, que eu vi uma escala, estava lá doutorando os 30 dias do mês. Né? Isso me preocupa porque é um hospital que, se tiver uma gestante lá, precisa de anestesista, né? Hoje a gente faz partos, tem cirurgias, inclusive de urgência, né? De ter ortopedia. Eu esqueci de falar a verdade do ortopedista, né? Temos hoje lá o Dr. Vinícius e o Dr. Adriano, ortopedia, esqueci de citar na hora que eu falei das clínicas, né? Equipe bacana também, e inclusive, né? Se Deus quiser, em breve estaremos com arco cirúrgico, fazendo muito mais cirurgias ortopédicas aí, então... né? Desculpa não ter falado antes aí do Vinícius do Adriano. E o seguinte, né? Falando do Anderson aí, então me preocupava isso. Até chega e falou, né? Como é que uma escala com uma pessoa só, gente? Né? A gente, infelizmente, se ele precisa se ausentar por algum motivo, acontece alguma coisa, não tem anestesista, né? Então não pode. Eu, como diretor, tenho essa responsabilidade. Como é que eu permaneço? Isso em qualquer lugar, não só anestesista. Se eu tenho só um cirurgião, se eu tenho só um obstetra, se eu tenho só um plantonista, não posso. Porque pode acontecer uma coisa com todos nós e a gente, né, ter que se ausentar por algum motivo ali. Então, conversamos com ele, deu algumas alternativas e eu achei assim, queria trazer, né, mais gente para não correr esse risco. O hospital não pode parar, a gente não pode dar esse luxo. Muita gente fala, mas funcionou com um só há muito tempo. Gente, outros tempos, né? Outros tempos, né? As coisas vão avançando, vão crescendo, a gente tem exigências a cumprir, então a gente tem que ter essa visão. Então o que aconteceu? A ideia, a princípio, né? Então, hora não demitimos ele, foi ele ficar, né? Ele com a equipe dele, se ele, né, da empresa dele lá, se ele tivesse mais alguém com 15 dias e uma nova equipe, né, que é composta de 4 por mais 15 dias. Ele dividiria. Então, assim, as duas equipes fazendo os 30 dias. Onde que a gente somaria, ia ter aí 6, 7, né? Ele falou que arrumaria mais gente, ele tinha, né, deu 2 nomes lá. Então, a gente tinha, a princípio, aí seriam 6 a 7 anestesistas, que ia ser bacana. Só que ele falou que não interessaria que fosse desse modelo.
né? E não quis. Então, assim, até peso muito, eu acho que assim, o ideal, até por ele ser um colega médico da cidade, seria interessante ele ter, né, ficado sim no corpo clínico, né? Mas aceitado a entrada desses outros anestesistas, né? Então, foi uma pena então ele não foi uma demissão, foi uma escolha dele não aceitar ficar com a escala dos 15 dias, né? E a outra equipe com os outros 15. Ele não aceitou, ele falou, né, dessa maneira não é interessante e saiu. A gente respeita a decisão do colega, mas só para ressaltar que isso não foi uma demissão. Perfeito. E no caso da Karen? A Karen enfermeira também, excelente enfermeira, uma boa pessoa, né, bacana, não, né, apesar de conhecer de nome, né, de vice da cidade, sou daqui e tudo mais, mas assim, tive essa aproximação com ela, uma pessoa bacana, um excelente profissional, né, a gente vê que é séria, dedicada, então tudo que o pessoal que eu vejo que coloca na rede social, verdade, assina embaixo. Excelente pessoa, excelente profissional. Eu falo, mas então por que você, né, realmente dela foi uma demissão? Por quê? Gente, né, não vou falar mal, porque realmente não cabe falar mal dela, né? Não falo mesmo isso aí, eu acho que é profissional, onde quer trabalhar. Só que por que então que tiraram? Ué, né? Você está contradizendo o que você está falando. Essa é a grande dúvida da comunidade. O que acontece? Como eu falei antes aqui, o hospital ele precisa de muitas mudanças. Muitas mudanças. Se o hospital continuar funcionando do jeito que funcionava há 30 anos atrás, o destino dele, igual o motivo de eu estar hoje dentro do hospital, que dessas mudanças todas essa, todo mundo enxergou que o destino dele era praticamente fechar as portas, virar um postão de saúde. Né? Ele realmente... E as mudanças, várias mudanças são necessárias para que isso não aconteça. Abertura desses leis que eu falei que estão credenciados, mas não está funcionando, né? A gente quer aumentar, igual, né, se tem exemplo, aumentar o número de cirurgias, por isso que a gente precisa de uma equipe mais robusta de anestesistas, de cirurgiões, ortopedia, equipamento. Então a gente precisa disso tudo. E eu vejo, né, que algumas pessoas no hospital não aceitaram muito bem essas mudanças. Falaram, mas sempre foi bom, sempre funcionou assim, agora você quer mudar tudo. Gente, tem que mudar. Tem que mudar, né? Imagina se um hospital, uma empresa, né? Vamos enxergar com uma empresa qualquer, que se funcionar como funcionava há 30 anos atrás, hoje em dia ela não vai ser competitiva, hoje em dia ela vai fechar, vai quebrar. Da mesma coisa em um hospital, não acha que é diferente não, né? As técnicas mudam, a gestão muda, então tudo vai modernizando e a gente tem que modernizar. Então, quando a gente vê que algum funcionário não está realmente muito apto, muito aceitando essas mudanças, sempre põe alguma dificuldade, então infelizmente a gente, né, tem que fazer. São decisões difíceis, não vou falar que é fácil, né, principalmente quando se trata de gente boa, gente da cidade, gente bacana, excelente profissional, mas a gente tem que ver um todo. Hoje eu tenho uma responsabilidade com a população de Barroso, inclusive região, de fazer esse hospital parar de correr risco de fechar e, inclusive, né, o que a gente está fazendo, promover uma melhor assistência, né, e aumentar, crescer em número de leis, crescer em número de procedimentos, né? Então a gente já está trazendo várias coisas, trouxe outro ultrassonografista que eu não citei também, já está trabalhando no hospital, né? Então assim, muita coisa já está melhorando. Você volta 2 meses atrás no hospital, igual eu falei, né? Tinha alguns meses atrás, o nível de plantonice, né, não estava nesse nível que a gente está hoje, né? O nível de cirurgia foi aumentando nos últimos meses, né? A gente tem isso. Volta a 1 ano atrás e ver agora, você nitidamente, porque a gente está com esse pensamento. E vamos aumentar mais. Fala assim, tá bom nada, né? Se você perguntar ao hospital 2, você acha que está excelente? Tá nada, tem que melhorar muito mais, né? Ainda não tá bom, não estou satisfeito, mas nem um pouco. Eu acho que toda crítica eu aceito e eu acho que tem que fazer mesmo. A população, né, tem que falar assim, se o mês passado de 31 dias, né, teve 30 dias que o pediatra faltou, tem que falar mesmo, esse dia falta. Por quê? A gente vai sanar isso. Mas também a gente tem que ver que os esforços estão sendo feitos e que é a segunda cidade na Macro Centro-Sul que tem um atendimento desse. E entre várias coisas que vai acontecer. Então, é uma pena, eu acho que assim, né, da Karen, a gente citou especificamente, igual volta a falar, a pessoa bacana, né, bacana mesmo. Eu, né, tive essa relação esse tempo com ela, tem aquele jeito dela, mas é bacana, né, eu gostei, gosto, né, mas assim, tecnicamente boa, mas assim, eu acho que não virou aquela chave para as mudanças que o hospital precisa, né, e como gestor são decisões que a gente tem que tomar. Infelizmente, a gente
tem que tomar coisa que se a gente agir com emoção, a gente não fala, pô, mas é bacana, né, de repente. Só que a gente vai ver, infelizmente, nesse momento, a gente precisa ir, não tem muito tempo. Né? A gente precisa das mudanças. E nesse caminho pode ser que surjam outras pessoas que vão ficar pelo caminho. Né? Até peço, né, essa população para entender que o hospital vai crescer, está crescendo, vai crescer, vai melhorar. A gente precisa que todo mundo realmente, vão olhar, vão criticar que um dia ficou sempre, vamos. Mas vamos também, falou, pô, bacana, nunca teve 30 dias no mês com... Então, assim, vamos ver as coisas boas, vamos criticar o que tiver que melhorar, que tem que criticar, não tem que aceitar, não, porque ainda não tá bom, tem que bom se ficar 100%. Então, assim, vou criticar, sim, né? E eu peço até os colaboradores, né, do hospital que ajudem nisso, aceitem as mudanças. Infelizmente, ficar com cabeça de 30 anos atrás, a gente não vai a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum. Enquanto eu estiver lá, não sei até quanto que eu vou ficar, mas assim, não pretendo sair, tá? Não falo não sei quanto ficar, porque tem coisa que não depende da gente, né? Mas o que depender de mim não tem pretensão nenhuma de sair antes de realmente fazer uma diferença, né? Que eu acho que já está acontecendo e a gente não pode deixar que alguns componentes, algumas pessoas, alguns colaboradores lá dificultem isso, que as dificuldades já são imensas. Questão financeira, questão técnica mesmo de mudar alguma coisa, às vezes questão física ali. Aí quando você encontra colaboradores que dificultam, às vezes, algum processo ali, não pode. Ah, gente, mas sempre foi bom assim, 30 anos funcionou, agora vocês querem mudar? Precisa mudar, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Mas é isso, que pena, né? Fico chateado, mas é o que tem que ser feito, né? A decisão tomada pela mesa foi essa, né? Inclusive por mim, lógico, né? Não vou me abster disso. E foi necessário, uma pena, mas... Né? Perfeito. Enquanto você toma uma água, André, vou pedir licença para fazer 2 apoiadores culturais aqui. Gente, Vidrolar Acabamentos está com promoção imperdível em box e vidros temperados. Pode ser incolor, pode ser verde, pode ser fumê. É a grande chance de ter os melhores produtos da melhor vidraçaria da cidade e pagando bem menos. Então a hora é agora. Tá? Solicite seu orçamento o quanto antes. E mais, na compra de um box, você ganha na hora uma prateleira. Combinando com o box, já vai ser instalada junto aí com o seu box aí no seu banheiro, tá certo? Lembrando que quem quer qualidade e tá fugindo de dor de cabeça, escolhe a Vidrolar. Rua Carandaí, número 21, no São José. Fale lá com o Ronan ou com a Aline, 9938-4407 e 9197-5102. E o nosso bate-papo é saúde, falar da Drogaria Mais Saúde. A drogaria especializada em farmácia clínica. Todo mundo tem o seu médico, tem o seu dentista, o seu fisioterapeuta. Por que não ter também o seu farmacêutico? No caso, a sua farmacêutica Danúbia. Ela que dá mais atenção aos clientes, tirando suas dúvidas, aferindo pressão, realizando atendimento mais humanizado. E tudo isso de graça. Lembrando que tem completa linha de medicamentos e perfumaria, aplicação de injetáveis, furação de orelha e realização de chá de fraldas. Fica ali na rua Mário Bernardo Meneguim, número 10, no centro, na Rua da Funerária, pertinho do hospital. Telefone 3351-1084, WhatsApp 99841-9703. 11 horas e 39 minutos. Duvido que vai dar tempo da gente terminar meio-dia, mas vamos tentar. Nós estamos conversando aqui com o André Sacramento, ele que é diretor técnico do Hospital de Barroso, também está respondendo pela presidência da instituição. Nós estamos falando sobre os assuntos aí que estão permeando aí a vida do hospital nos últimos dias e movimentado bastante a nossa comunidade, né? E aí, André, sobre um outro assunto que eu queria falar com você, é que depois da demissão da enfermeira, que você acabou de falar aí, teve uma série de eu não sei se são boatos, se são informações que tem alguma coisa de certa, de que podem ocorrer novas demissões, inclusive foi até uma fala do vereador Alan, e que essas demissões poderiam, um dos que falou foi o vereador Alan, mais gente falou sobre isso, e que algumas dessas demissões poderiam atingir os profissionais médicos mais antigos do hospital, que já têm um conhecimento grande da comunidade, uma vinculação muito grande com os pacientes, com a comunidade, e eu queria saber se procede essa informação, se realmente pode acontecer essas demissões, se há alguma coisa já encaminhada para isso acontecer. Estou dando a oportunidade de você se manifestar sobre isso. Sim, vou responder sim isso aí. Eu acho que como você citou até o nome do vereador aí, né? Eu acho o seguinte, uma coisa importante que eu acho que todos os ouvintes aí, o pessoal da população tem que saber,
que hoje o hospital, pelo menos desde o dia que eu, né, me tornei o diretor técnico, o presidente da instituição, não... O hospital hoje, o Instituto Nacional não sofre interferência política, de lado nenhum, né? Então, isso é o motivo de eu estar lá até agora, porque o dia que a gente sofrer, seja por uma crise, seja por um pedido, alguma coisa, alguma interferência, né, de política partidária, essa coisa, eu acho que aí acabou realmente a gestão ali do hospital visando essa melhoria de assistência, esse crescimento, esse autofinanciamento aí e tudo mais. Eu acho que realmente, se os polícias querem ajudar o hospital, vão atrás, correr atrás de recursos, emenda, que eles fazem isso muito bem, tá? Muitos ajudam, então assim, agradeço a todos que têm ajudado, então assim, né, tanto a gestão municipal, vereadores, o Alan mesmo citou o nome dele, né, ajudando com... Então assim, agradeço imensamente as ajudas. As críticas, lógico, vamos ouvir as críticas e que é isso que eu gosto de crítica, né? Não acho ruim, porque ela, através dessa, gente, vamos ver se o pessoal está reclamando isso aqui, vamos ver, né, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, não deixe de fazer, mas lógico, né, dentro né, do que tem que ser. Você falou a respeito dos médicos, falaram, é o seguinte, né? A princípio, né, igual eu falei, demissão, assim, não foi falado, os médicos mais antigos, né? O que acontece? Por que está ventilando isso aí, que foi falado na reunião de comissão interventora, a qual até os 4 médicos hoje que fazem parte, né, que são os horizontais, aqueles médicos que internam, onde compõem, inclusive, médicos antigos da instituição, eles participaram. Por quê? Eu falei que eu tenho um receio muito grande da gente perder, que a gente está um risco de perder os leitos do CP, né, que é a Unidade de Cuidados Prolongados, né, que são aqueles outros leitos que ainda estão parados, apesar de já estar chegando eles são leitos que foram credenciados e eles estão... são leitos de transição. Então, assim, o hospital está num período de transição que o Estado está vendo. Será que é interessante manter esse leito em Barroso ou não? Até o momento, pelos dados que a gente tem, de nenhuma internação, não. Então a gente tem que mudar essa realidade. Não justificaria eles estarem aqui. Não justificaria esses leitos existirem no Hospital de Barroso. Esses leitos não justificando eles existirem aqui, acaba, né, os R$35 mil de custeio desses leitos mensais, né? Como eu falei, a gente ainda deu uma sorte do Estado não realmente exigir que esses leitos estivessem sendo ocupados e tudo, porque ele deu meio que, vamos colocar uma colher de chá por causa de pandemia, daquela coisa toda, mas agora tem que ser... Até então ele estava sendo menos rigoroso. Isso, mas agora ou realmente cumpre, né, os atendimentos ali, ou vão perder essa verba. Igual eu falo, não só o dinheiro, não só os 35 mil. Só isso aí já é importantíssimo, né? Mas, além disso, vai a importância do Hospital de Barroso, embora também a credibilidade diminui bastante. Então, esses médicos, né, eles deixaram bem claro, posso falar isso porque tivemos a reunião, inclusive está até registrado em ato e tudo mais, então acho que não tem problema algum falar. Eles... falaram para eles, né, por motivos pessoais, entendo, acho que assim, né, inclusive são excelentes médicos, eu acho que não tem que falar de ninguém, então se por algum, todos eles, pessoas que prestam assistência no hospital, uma qualidade excelente, então assim, né, não tem o que falar da questão técnica, da parte técnica, só que por motivos, né, cada um esclareceu seu motivo pessoal, um tá, né, cada um focando em alguma coisa, não tem interesse em fazer esse tipo de internação. Deixaram bem claro. Não interessa, porque eu estou focando mais nisso, em estudo, isso, outro, aquilo. E não tem interesse, né? Da mesma forma que já foi falado até por algum componente dessa equipe também, que não era interessante internar paciente de fora de Barroso. Pô, mas a partir do momento que o leito está sendo regulado pela Central de Regulação de Leito Estadual, esses leitos, eles já não é domínio nosso. Quem regula o paciente que vai ficar é uma regulação do Estado. Ele pode pôr um paciente de outro município, sim, se estiver precisando, como eu citei, uma superlotação de UPA de São João del Rei, hospital regional, pode ser que venha um paciente de fora. A gente vai ajudar nisso, lógico, se a gente tiver esse leito. Então, assim, esses médicos não podem recusar isso. Então, quando se fala, né, na demissão desses médicos, eu acho que tem que ter muito cuidado. Na verdade, desde que a gente sabe que tem que ser feitas essas mudanças de implantação, né, realmente tornar esses leitos presentes, temos que ter internação desses pacientes do CP, tem, isso aí já... para ontem, né? Então, assim, tem que ter uma equipe que esteja disposta a fazer essa internação e crescer junto com o hospital. Não tem como a gente contratar uma outra equipe só para esses leitos. Inclusive, né? Fica inviável,
né? Como é que, às vezes, tem 1, 2 pacientes internados, a gente tem que pagar uma equipe toda, muitas das vezes de vir médico de fora, né? Para assumir, então é inviável que isso seja feito, financeiramente falando, não tem como, né? E o interessante é que uma equipe, pelo que a gente está vendo, a questão de internação, daria conta dessas internações, inclusive de aumentar os leitos, né? Esses 11 hoje que existe de internação SUS lá, a nossa ideia é aumentar isso, né? Porque assim que você aumenta a capacidade de internação do hospital, você o torna mais importante e recebendo mais recursos. Então, como foi deixado claro pelos profissionais mais antigos, você né, questionou aí, eles não têm o interesse, né? Respeito, mas e aí? Eu vou cruzar os braços e falar, mas né, muita antiga, já tá aí, não vou fazer nada. Eu estou num cargo hoje que eu tenho que tomar uma atitude, porque depois você é cobrado. O pessoal não quis e você não fez nada, você deixou eles não querendo lá e o hospital perdeu essa verba, fechou o leito e está tornando né, menos importante na região. Não, eu né, tenho que tomar decisões importantes, como eu falei no começo aqui da entrevista, que o cargo de diretor técnico ninguém quis assumir. Por isso que eu estou aqui. Eu estava... né? Vim com esse receio desse hospital de Muripe, porque senão não tinha nem vindo, nem aceitado. Então eu vim, foi oferecido para vários médicos que trabalham hoje no hospital. Não quiseram. Da mesma forma a presidência também, né? Ninguém quis. Então hoje, como eu assumo esses casos, vem todo esse ônus aí de tomar essas atitudes, né? Não quer, eu preciso de uma solução que eu consiga aumentar, fazer o hospital crescer, fazer o hospital, primeiro, não perder recursos. Esses 35 mil reais, eles vão perder. Tá vindo para ele, né? Tá vindo o seu leito? Tá. Graças a Deus o Estado deu essa condição. Assim que eu assumi, eu fiz a comunicação que a gente não estaria internando, mas que em breve colocaria esse leito para funcionar. Então esse em breve já está demorando tempo demais. Então eu preciso que isso funciona, esses leitos, para a gente não perder recursos e aumentar, de alguma forma, as internações para que venha mais recursos. E se uma equipe que está lá hoje, né, apesar de excelente, não tem nada o que falar, pelo contrário, às vezes o pessoal faz uma são meses que se dedicaram muito, nossa, mas com certeza. Esse mês eu tiro o chapéu, na época da pandemia, que eu estava né, à frente aí, né, pela ser coordenador do SAMU, na época eu era até cogestor da Central de Regulação de Leitos. Então a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer o serviço sim. Mas não só por isso, também a gente, né, se agora não quer por os motivos tais e tais e tais, talvez tenhamos sim que colocar outra equipe. Né? Não descarto isso, né? É uma decisão que tem que ser tomada, inclusive, o mais rápido possível. Decisões difíceis, então, principalmente quando você mexe com gente que dedicou, gente boa, aquela coisa. Então são decisões difíceis, como foi da Karen e tudo mais. Então, assim, quando o pessoal se comove em rede social, acho que assim, não teria como ser diferente, não pode ser diferente. Né? A gente, quando fala isso, assim, se você levar na emoção, é difícil tomar essas decisões, mas quando a gente está num cargo de gestão, essas decisões são necessárias, né? Um hospital, para ele sobreviver, não é diferente, a gente vê toda hora. Né? Uma empresa tem uma crise, né? A empresa vai e faz a demissão em massa, faz férias coletivas, faz... O hospital é da mesma forma. Se eu aceitar, a gente dedicou tanto tempo e tudo, eu aceitar a imposição deles, já não vai trazer gente de fora, não vai internar o CP, eu for aceitando isso tudo, o hospital vai quebrar, vai fechar. E a gente está aqui não é para isso, é para deixar o contrário, ele não fechar, ele não perder recurso e ao contrário, além disso, pronto, fizemos isso, não fechou, não perdeu o recurso que está vindo já, né? Opa, conseguimos estancar isso aí, é crescer, a gente está crescendo em outras frentes, né? Então é isso, essa questão da possibilidade desse mesmo não continuar, é possível sim, né? Porque eles deixaram claro que não aceitam internar no CP, não, né? Que não aceitaram o paciente de fora, sempre aquela coisa toda, talvez não vai aceitar aumento. Então assim, e não teve conversa, na reunião foi bem claro, a reunião da comissão interventora foi semana passada, eles deixaram claro, não tem interesse, não fez assim, nenhuma condição, faça se fizer aí, não tem interesse, cada um colocou seus motivos, a gente entende, claro, cada um né, tem suas prioridades, a gente vê às vezes, né? Mas é isso, então tem a possibilidade sim, decisão se for tomada, não é fácil, mas vai ser tomada, enquanto tiver tem que tomar. Né? Se fosse só tomar decisão fácil, né? Qualquer um podia ocupar qualquer cargo aí e fazer. Se hoje, hoje né, ocupa esses cargos porque tem que tomar né, decisão difícil. Talvez não aceitaram ser diretor técnico nem presidente da instituição por isso, porque é desgastante tomar decisões. Mas temos que tomar, senão o hospital não cresce. E
falo mais uma vez, o hospital tem tudo para crescer. Tá? Tem tudo para crescer, para internar mais, para operar mais, para ter atendimentos, né, cada vez melhores, igual a gente está falando, tanto na clínica adulto quanto na pediatria, e cada vez mais a gente vai desenvolvendo. Agora, recentemente, eu falei o curso com o SAMU, que, né, acaba melhorando tecnicamente a equipe ali. Estamos tendo agora, o pessoal, né, já tivemos, inclusive eu fiz o curso, de classificação de risco. Muita pessoa, né, às vezes a pessoa não entende, por que é azul, amarelo, né, verde, vermelho, aquela coisa toda, aquilo tudo tem muito estudo para você colocar aquilo ali, aquilo não é fácil, e o pessoal está sendo capacitado, entendeu? Né? Inclusive com grupo de classificação de risco, é um curso bem bacana, a nível assim igual acontece em vários países, em hospitais de ponta, né? E a gente vai trazer disso, né? E a gente vai trazer essa experiência para cá e tudo mais. Hoje a gente tem visão que tem como melhorar muito esse hospital aqui e vai melhorar, né? Com certeza. Ô André, um dos assuntos da pauta que mais chegou pra gente com relação a isso foi e você agora falando muito dessa questão desse recurso dos 35 mil, e de uma eminente possível demissão de parte desses profissionais, e você falando que está buscando, antes tinha um anestesista, agora tem acho que 4. 4, né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... Era para ter mais, né? Mas você já falou. O que eu quero pontuar com você, e com base em muitas perguntas que estão chegando, apesar dos 35 mil por mês, por exemplo, que está sendo mantido, muita gente está falando o custo que é essa mudança para o hospital, em termos da contratação da empresa, da contratação de direção técnica, da questão da contratação de vários profissionais. Quer dizer, a conta vai fechar porque os valores, segundo o que o pessoal está falando, vai subir bastante com relação a essas contratações da empresa, se é o hospital que paga, se tem participação do município, toda essa questão de salário, de pagamento. Como é que está isso em relação à saúde financeira do hospital? Justamente, quando você fala, né, que tem contratações sendo feitas, vindo gente, a gente aumentou, né, o valor do plantão para trazer mais qualidade. Quando a gente quer mais qualidade, isso custa mais caro. Né? Quando você fala empresa veio, por que a empresa veio? A empresa veio porque a gente tem que ser humildade para falar que precisa de uma consultoria, né? Hoje quem lá, né, tem o Thiago, que é o da empresa Laborável, o cara foi, né, subsecretário, está, o cara tem uma visão assim na frente, então tem que ser humilde para saber que a gente precisa de ajuda, né? Se ficasse todo mundo quietinho aqui falando, não precisa de ajuda, quem não precisa, quem falar que não precisa de ajuda, que sabe tudo, né? A primeira coisa é um mentiroso, porque a gente precisa sim, e foi necessário sim a ajuda, né, a consultoria da empresa, está sendo necessário, né? Gente, você acha que não? Não, por que o hospital não deslanchou uns anos atrás, né? O diretor, até se hoje eu estou aqui, né, como diretor técnico, lógico, não estou aqui, né, a gente não estou de caridade, realmente recebo salário e isso, é porque alguém chegou, precisava de alguém que realmente fizesse uma diferença e enxergar em mim essa pessoa aí e estou dando meu melhor e vou fazer. Então, assim, as coisas têm custo, né? Adianta você pagar, a pessoa vai fazer de graça, mas não tomar decisão, não fazer nada, não fazer crise, não adianta. Então as coisas têm custo. Agora, como, né, se perguntar, a conta vai fechar? Vai, se crescer o hospital. Por isso que a gente está vendo, se tiver dificuldade, se tiver gente pondo dificuldade, colaborador, a gente não tem tempo. Porque se pensar com emoção, em vez de com a razão, e deixando essas peças atrapalhar o crescimento que a gente quer, aí não vai fechar. Por quê? Porque se ele não crescer para gerar realmente esse retorno de financiamento aí, a gente não vai fechar. Então, assim, a gente conta com esse crescimento, porque junto com o crescimento vem, né, o financiamento, vem o dinheiro. Você imagina hoje, né? Se a gente tem, hoje, por exemplo, a prefeitura, ela, né, tem que, né, bancar os atendimentos de urgência e emergência do município. O que foi feito? Foi assinado o POU, né, no final do ano passado ali, a prestação de serviço. Diferente do que era há um tempo atrás, né, que era subvenção, aquela coisa, né, paga tanto quando pode. Não, hoje não. Hoje a gente fechou com eles ali, é o seguinte, a gente presta tal serviço, ele paga por tal serviço. Não prestamos serviço, pode vir puxar a orelha. Né? Mas como prestamos, também queremos receber. Isso está muito legal, muito alinhado.
né? Da mesma forma, se a gente crescer em internação, crescer em cirurgias, vai vindo dinheiro do Estado, né? De várias fontes. Então, assim, a conta para fechar, precisa o hospital crescer. Por isso que a gente está nesse... Né, eu fico nesse afoito, porque aí decisões difíceis têm que ser tomadas, a gente não tem tempo. Se eu ficar, né, não posso... Né, não posso demitir, não posso fazer isso. Mas se a pessoa não está colaborando para que a gente chegue no objetivo, né, tem que tomar decisão. Né? Então, se o hospital crescer, se o hospital for adiante, tiver reconhecimento da região, tudo para crescer e vir mais recursos. Né? Então, estou trabalhando para isso e não vou desanimar, não. Tem o hospital está fazendo a transmissão ao vivo no Instagram e eu acabei de ler há pouquinho alguma pessoa falou assim, estou esperando para ver se isso vai realmente acontecer. O quê? Essas mudanças e esse crescimento. E aí você falou, se crescer, não vai ter problema. Aí você falou, se crescer. Então o que eu quero saber é assim, existe uma projeção de tempo para isso solidificar? Ou vocês estão ainda muito no campo da, entre aspas, tá, André, aposta? Agora eu acho que assim, já não estamos na aposta mais não, porque as coisas estão solidificando. Tanto é que essas decisões agora, né, de demissão e tudo, elas estão sendo por isso, porque agora já foi. Né? Então assim, o avião decolou. Se tinha alguém segurando ele no solo, ele decolou. Né? Então ele saiu do chão. O que a gente quer é alcançar uma altitude mais rápido possível. Né? Uma altitude bacana, boa. Né? Ter uma altitude do cruzeiro, aquela que dele vai manter ali já com tudo em cima. Então assim, a gente saiu. Mas ainda temos alguma dificuldade. Então as principais dificuldades que a gente tem, principalmente lá dentro, que a gente está com essas decisões difíceis, querendo, né, tirar essas amarras para que a gente realmente decole e siga tomando atitude. Então, é isso que tem que ter. Não é aposta, não. O trabalho, quando por isso que está com uma empresa de gestor, estamos com o Thiago aí, né? Eu, por exemplo, né, não gosto de falar de mim, mas assim, eu estou fazendo especialização, pós-graduação de gestão em saúde no Hospital Albert Einstein. Né? E o pessoal falou, pô, mas você faz negócio no Einstein lá e você quer fazer, acho que o Barroso vai dar certo. É claro que dá. O pessoal de Barroso é pior do que o pessoal de algum lugar. Se dá certo lá, dá aqui. Então, mais fácil daqui, que é menor. Né? Então, assim, dá certo. Então, não é aposta. Né? Aposta é coisa de jogo, não gosto de aposta. Aqui é tudo feito, né, com a visão de gestão nisso mesmo. Né? Questão técnica, que a gente, com gente capacitada, crescendo. Então, assim, não tem aposta aqui não. Né? Agora, que tem gente que está puxando para dar errado, tem. Né? Porque falar, pô, é difícil mesmo. Às vezes quem ficou ali 30 anos não fez nada, agora vê que o negócio vai decolar, vai ficar com a cara meio, né, meio vermelha. Mas assim, infelizmente, é coisa que acontece. E vai decolar sim. Né? Não tem nem aposta não. Ô André, o nosso tempo já acabou aqui. A gente prometeu que a gente tenta encerrar até meio-dia. E só queria explicar para todo mundo, porque tá chegando assim uma enxurrada de mensagens. E tem mensagens muito específicas sobre horário. Gente que chegou às 7, foi atendida à 1 da manhã no plantão, por exemplo. Gente falando sobre plano de saúde, SCI, Unimed, como é que fica atendimento, enfim. São perguntas bem técnicas também e que se a gente for colocar todas elas em pauta aqui, pessoal, a gente vai ficar até 3 horas da tarde. E o foco hoje é a gente falar, repito, como eu falei no início, falar da chegada dessa nova gestão, dessas decisões que estão sendo tomadas, né? E também depois nós vamos abrir, como eu já expliquei para o André e falei com todos vocês, nós vamos abrir espaço para esses outros profissionais que queiram também se manifestar. E o objetivo aqui é deixar o mais transparente possível, né? Inclusive sobre o assunto de transparência, muita gente pergunta sobre os números do hospital, onde que o cidadão pode ter acesso para saber os valores que estão sendo investidos, o que está sendo gasto, o que está entrando. Isso é uma coisa, talvez, André, que a gente possa até marcar um segundo Como eu falei, momento. o hospital está passando uma intervenção. Então, tudo isso, tudo que está sendo feito, está sendo gasto, está sendo coisa, ele tem que ter uma prestação de conta. Então, assim, isso não tem nem como, né? A gente não quer e não tem nem como. O hospital é intervenção pela justiça, mas não tem nem como esconder algum dado. Então, né, com certeza a população vai ter acesso a isso tudo. E só para, né, terminar, você falou do pessoal, né, para não deixar ninguém sem resposta também, só com essa questão de demora para atendimento, de tudo. Gente, por isso que eu falo, o trabalho não é fácil. A gente está trabalhando para cada vez mais melhorar o atendimento.
né? Ainda tá perfeito? É lógico que não, né? Tem gente que está esperando muito ainda, infelizmente, né? Por isso que a gente deu treinamento essa semana da classificação de risco, a gente tentar obedecer, porque aquelas corzinhas, aquelas coisas lá, aquilo tudo tem uma justificativa técnica, né? Muito grande, a gente vai tentar fazer aquilo daquela maneira para ninguém corra risco de ter uma assistência ruim, né? Só que por isso que a gente tem que tomar essas atitudes. Quem está lá, os colaboradores, tem que colaborar para que isso tudo dê certo, né? A população, claro, né, alguma crítica tem que fazer, sim, né? Tem que algum questionamento, que às vezes não entende, muita gente aposta que não sabia, né? Nem que eu estava lá, nem que o hospital estava passando por intervenção, nem dessas, né? Muita gente está às vezes ouvindo, assistindo aí, não sabia nada disso. E eu acho que assim, e muitas dúvidas ainda devem estar. E a gente está para sanar as dúvidas, né? Primeira coisa, falar assim, está perfeito o hospital? Longe disso, né? Pode ter melhorado algum ponto, pode ter algum que não tá longe de estar, tem um que... o trabalho é para melhorar, dando uma assistência para a população de Barroso e região a melhor possível. E isso é possível, né? Se não fosse, eu não estava aqui. Ô André, eu já recebi aqui a autorização da rádio para a gente poder esticar mais um pouquinho. E, obviamente, como eu falei, tem muitas perguntas aqui. Pode fazer, fica à vontade. O pessoal tem perguntado muito, por exemplo, como você falou que de 30 a 31 dias do mês tem ficado sem a cobertura de plantão apenas um dia, já tem um ouvinte que fez uma pergunta interessante. Se eu chegar no hospital, eu vou ser atendida? Claro. Ou eu vou voltar para trás? Não, claro. O que acontece? Como é que tá essa questão lá? Você falou da cobertura, que eu falei que ficou sem, da pediatria. Pediatria. O que acontece? Mas, gente, né, eu acho assim, sem o que aconteceu? Eu tô falando que agora, a partir do mês passado, a gente começou, né, implementar os trancos e barrancos, mas com até um sucesso, eu acho que até bacana, né? Colocar para funcionar, né? A gente está tentando, né? Apesar do hospital ser nível 4, como eu falei, da rede de urgência, não ter obrigatoriedade de cumprir 24 horas, né? Na verdade, não precisa cumprir nenhuma hora por dia de pediatra, ele não precisava ter pediatra atendendo na porta, tá? Só para esclarecer, um hospital de nível 4, ele tem que ter um clínico atendendo e nada mais. Então, assim, a partir do momento que a gente quer colocar fazendo um esforço todo para colocar, e eu acho que um êxito, né, de 30 dias, faltar aquela coisa toda, só que aí se chegar uma criança, lógico, vai ser atendido pelo médico plantonista, pelo clínico, né? Como acontece que eu falei, né? Tirando Barbacena, que tem um atendimento de pediatria 24 horas SUS, né? E agora Barroso, né? Que a gente está implementando isso ainda aí, né? As outras cidades, onde que chega uma criança chegar no hospital dos outros municípios, né? Da Macro Centro-Sul, vai ser atendido pelo clínico. Então, gente, claro, ninguém vai chegar no hospital, todos os pacientes, adulto, pediátrico, gestante, politrauma, levado pelo SAMU, ele passa pela classificação de risco e vai ser atendido. O tempo que ele vai ser atendido, por quem ele vai ser atendido, isso aí, lógico, cabe à equipe técnica que vai decidir, né? Agora, ninguém vai entrar lá e sair sem ser atendido, não pode, né? Você foi classificado, você tem uma urgência, você tem alguma coisa ali, né? Vai ser atendido, lógico, o tempo que você foi classificado, isso tudo aí vai variar, a questão técnica é difícil a gente entrar aqui, e esse tempo a gente vai fazer de tudo, né? Para reduzir, para melhorar, para quem? O hospital, gente, ele tem que melhorar para quem? Ele melhora para o usuário, é para quem depende, é para quem, né, sente alguma coisa, vai lá, e para a população, né? E tem como melhorar sim, e vai melhorar, eu acho que alguns quesitos já melhorando, os outros têm que melhorar muito mais, e é isso. Agora ninguém, né, a pessoa chegar lá e sair sem atendimento, porque ela não quis, foi embora, mas assim, vai. Quando você falou que a Santa Casa de Barbacena fechou a UTI neonatal, foi por questões financeiras? Porque na época que eu lembro a nota lá, eles haviam dito que era por questão de não encontrar profissionais médicos para estar atuando lá. Eu não sei se isso procede. E aí, com gancho nisso, você vai, se houver essa necessidade do desligamento de alguns profissionais a mais aqui, onde você vai encontrar esses profissionais, né, que estejam dispostos a assumir um período maior de tempo aqui junto ao hospital? O que acontece, né? Você falou igual com o CT da Santa Casa, a nota que eles falaram, né? Eu posso falar o que eles publicaram. Foi oficial. Que foi oficial, que foi pela falta de profissionais. Isso. Né? E por isso, quando eu cito isso, olha para você ver. Se existe uma falta de profissionais, e a gente no primeiro mês
já logra um êxito de, né, vamos colocar aí, foi quantos por cento aí, né, se 31 dias a gente consegue 30 dias, olha para você ver que porcentagem de cobertura praticamente total, né? Olha que êxito, isso é um êxito. Tudo bem, né? Mas um dia ficou assim, pode criticar, um dia ficou assim, mas olha que êxito, imagina. Eu fico assim, uma cidade do tamanho de Barroso, que outras cidades por dificuldade, como é que ele conseguiu atrair esses profissionais? Então, é muito trabalho, gente, é trabalho, não é fácil, né? Agora você fala, se tiver, né, eu respondendo a você aí, você perguntou, se esses profissionais tiverem que sair, se vai, né, ser difícil, vai conseguir alguém? É claro que vamos conseguir. É fácil conseguir? É claro que não. Mas como, né, meu objetivo é manter uma excelente assistência. Então, se sair alguém, lógico que vamos, né, tá buscando ali, colocando outro, lógico, né, até sem deixar em nenhum momento desassistência. O trabalho é para isso. Né? O trabalho é isso, e hora nenhuma a população pode ficar tranquila que vai ficar desassistida, né? Em algum caso que precisar chegar, não tiver, gente, a gente faz parte da rede de urgência, temos as outras referências, se for, né, se o Barroso não resolver, não tiver, e aquele dia que ficou sem pediatra, se chegar uma urgência, a gente faz de tudo, a gente está em qualquer momento está em contato, né, com o SAMU, Central de Regulação, para levar o paciente para o local adequado, se aqui não estiver podendo servir, oferecer o serviço que precisa no momento. Então, a população tem que ficar tranquila, que a gente, por isso dá muito trabalho nisso, que a gente tem que pensar em tudo, né? A gente pensa na população não ficar desassistida, né? Isso é fácil? Não é, por isso que eu estou falando, dá trabalho, né? Mas a gente não vai fazer nada com falta de responsabilidade, né? Eu vou tirar os médicos que estão lá e não vou colocar ninguém. Que é isso? Lógico que não, né? A responsabilidade é manter uma assistência, que é o que eu estou falando, toda hora eu falo o quê? Em crescer e melhorar. Essa demanda de trazer os médicos aqui para, inclusive, na unidade de internação prolongada, o nome é esse, né? Sim, é o CP, unidade de cuidados prolongados. Exatamente. Quantos são os profissionais médicos que são necessários para atender toda a demanda, contando ao CP? Na verdade, não tem uma conta fechada. Eu preciso de 3, preciso de 2, preciso de 4. Eu preciso, né, de médicos, né, seja 1, seja 10, que passem nos pacientes todos os dias, examine, faça sua evolução, faça sua prescrição, né, dê a devida alta, solicite os exames pertinentes para aquele caso, né? Então, assim, esses pacientes que estão internados, seja 1, seja 10, seja 100 leitos, ele precisa de uma assistência de uma equipe médica. Quantos componentes são? Né? Lógico, eu não vou botar uma equipe com 2 médicos para passar em 100 leitos, né? Ou da mesma forma, depende da demanda e também depende. Não tem, às vezes eu tenho uma equipe menor, né? Igual hoje, né? Eu falei, são 4, eu posso pôr 3 e aqueles 3 passarem mais, né? Rodando mais um. Foi hoje, outro amanhã, outro já, né? E vai dividindo com um intervalo menor, né? Entre eles ali. Então, assim, não tem quantidade. O que a gente não pode deixar é desassistido. Então, assim, todo paciente internado, ele tem que ter, no mínimo, uma visita por dia ali, feita a prescrição, feito o pedido de exame, né, um exame físico bem feito. Então é isso, a qualidade é isso. A quantidade profissional não tem isso escrito, ninguém vai achar isso no papel, precisa de 2, 3, 5, não. Né? Quer fazer um valor hoje, assim, que fica bacana, acho que para também não sacrificar alguém, às vezes, de muitos, senão a pessoa também, hoje a gente tem que contar com o profissional, quanto mais qualificado hoje, né, ele já tem vários compromissos, né? Então o cara já trabalha ali, já tem um consultório, já tem isso, já tem aquilo. Então assim, se a gente põe, vou pegar 2 só. Não, quanto mais qualificar, menos tempo ele vai ter para dedicar. Então às vezes a gente qualificar muito, a gente vai ter que colocar mais quantidade para que cada um dedique, às vezes. Então, dentro dessa sua fala, tende a pegar médico mais jovem, que tem menos compromisso de carreira? Não, pelo contrário. Eu quero pegar médico mais experiente, mais qualificado, já de preferência com uma boa formação, especialização, pós-graduação, e assim, já experiente, né? O paciente, principalmente quando a gente fala que vai lidar com CP, então assim, e clínica em geral, eu acho que todo paciente merece o melhor possível. Então assim, não vamos cair a qualidade de forma alguma, se isso for necessário ser feito mesmo, né? Como eu falo, ainda não tem ninguém sendo demitido a princípio, é o que a gente vê. É o que os que estão lá hoje deixaram claro na reunião que não vão. Então acho que é uma coisa que não tem como fugir, que vai acabar sendo feito. Mas não, né? Não quero gente, às vezes com menos experiência, que vai deixar a desejar algum ponto, nada disso. É gente com mais experiência, mas como eu falei, assim, que tem menos
tempo, né, esses com mais experiência, talvez eu precise de uma equipe um pouco maior, né? Porque eles não vão poder, às vezes o cara não vai poder vir 1, 2, 3 dias, não, ele passa tal e tal dia, o outro tal. Então, assim, o objetivo é esse, né? Não sei se eu fiquei bem claro, mas é colocar gente com mais expertise, mais experiência, né? Para isso que requer isso mesmo. E talvez por isso eles não tenham muito tempo colocar mais. Né? Mas é uma coisa assim que são ainda não tem nada pronto e tudo mais. Eu acho assim, até depois, né? Se quiser, a gente pode mandar para a rádio, se isso for feito com a equipe toda, quem participa da equipe do hospital, isso aí. Né? E aí esses profissionais ficam na sua coordenação, na sua tutela. Eu sou diretor técnico, né? Então, assim, muitas dessas decisões, dessas coisas, a gente que tem que participar, contratar. Mas, assim, a clínica, qualquer clínica, ela tem sua autonomia ali para aquelas decisões. Lógico, direção técnica, ele faz aquela fiscalização, vamos colocar ali, de todos os setores, para ver se estão cumprindo o que tem. Mas, claro, cada clínica tem a sua autonomia, né? São médicos e respondem pelaquilo que fazem. Né? Mas um compromisso que eu tenho com a população é colocar um nível de qualidade melhor possível para estar atendendo a eles. Né? Por mais que isso não seja fácil, o compromisso é esse. Perfeito. Na UCP, então, é um trabalho independente, vamos falar não, assim? Na verdade... Tem uma coordenação? Não, na verdade é o seguinte, hoje o que é feito? Né? A ideia é uma equipe que vai atender a clínica médica, né? Os leitos SUS, que são cadastrados hoje, e a UCP. Né? São pacientes clínicos da mesma forma, então uma coisa que eu falei, é inviável manter duas equipes para tomar conta colocar como serviços diferentes. E quando eu falo isso, mas vai fazer isso. É o que é feito em todo hospital. Então, assim, não estamos fazendo nada diferente. Assim. É porque uma equipe dessa não é só médico, né? Tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, claro, tem técnico, sim, claro. É muito mais amplo. Sim, não, é uma equipe multiprofissional. Não. Como você falou da substituição médica, eu estou falando de médico aí, mas o que é necessário, como é hoje na clínica médica, não vou nem falar de CP, você precisa de técnico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, da mesma forma ao CP. Né? Vai precisar, é uma equipe multidisciplinar, né? Composta com vários profissionais. Não, isso existe toda uma regulamentação que vai ser seguida. Perfeito. André, nosso tempo estourou e quero dizer a todos aqui que, se você aceitar, André, eu quero que você volte aqui nos próximos dias para a gente destrinchar assuntos específicos. Por exemplo, só o plantão, entendeu? Dentro da disponibilidade, obviamente, para responder a infinidade de perguntas que, inclusive, estão chegando na live do hospital. Depois você pode verificar lá. Bacana, e fazer elencar. A população tem que participar. Porque você vai conseguir ver uma média das principais perguntas e de repente trazer. A gente já monta, sim. O objetivo aqui, gente, é esse, é esclarecer. Espero, André, que você tenha conseguido falar o que você queria hoje, né, sobre esse assunto. Sobre o hospital, o tamanho do hospital, a importância que ele tem, a grandiosidade que ele tem, a história que ele tem assunto para falar todo dia aqui. Com certeza. Né? Mas que a gente consiga ir aos poucos esclarecendo, né? Dando entendimento a tudo que está acontecendo. Como eu falei, os outros profissionais que estão envolvidos em tudo isso também podem se manifestar, e quem mais queira dentro da pauta que a gente está tratando aqui. Nosso objetivo é deixar a comunidade o mais bem informada sobre tudo isso, para que não tenha surpresa, para que não tenha conversas paralelas, vamos falar assim, os telefones sem fio, né? Então, assim, sempre a gente vai ouvir as partes envolvidas para trazer o que for de melhor de informação. Nosso tempo realmente se esgota, André. Eu vou deixar aberto para suas considerações finais e, se possível, se quiser voltar nos próximos dias para a gente tratar de assuntos pontuais também, vai ser muito bem-vindo aqui. Não, claro, aceito o convite aí. Eu acho que a população ela merece essa, saber o que realmente está acontecendo. E a minha consideração final para a população é o seguinte: o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo é para melhorar a qualidade do hospital para os usuários. Tá? Então hoje, longe de me falar que o hospital está perfeito, se o hospital tivesse perfeito, tá despedindo vocês aí, entregando aí. Mas assim, não, tem muito trabalho, tá cheio de coisa ali para acrescentar. Por isso que a gente não pode perder tempo e temos que tomar atitudes dessas, às vezes, necessárias, porque a gente não pode ficar esperando muita coisa. Então, é isso. Ó, o compromisso é com a qualidade para oferecer para os usuários, muita coisa a fazer, né? Pode fazer as críticas, isso ajuda a gente a crescer, porque tem muita coisa para fazer. Quem falar que o hospital hoje está perfeito é grande mentiroso. Tem muita coisa para fazer lá.
André, obrigado pela sua participação. A gente te aguarda aqui nos próximos dias. Vamos alinhar sobre isso para você vir também, né? E qualquer coisa a gente está aqui disponível, né? Sempre que for para esclarecer. Então, bom trabalho para você lá e conte com a rádio aqui para as divulgações também quando precisar falar com a comunidade. Obrigado pela oportunidade, gente. Bom dia a todos. Esse foi André Sacramento, ele que é coordenador, ele é diretor técnico do hospital aqui de Barroso, também está respondendo pela presidência da entidade. A gente encerrou esse bate-papo aqui, estouramos o horário. Vamos agradecer aqui ao Luciano Nascimento, né? Que ele destinou ali o